Olá! Hoje a gente vai conhecer uma história, olha, realmente impressionante. É a história da Igreja Batista de Masala, uma pequena igreja lá na Zâmbia. E a história toda deles gira em torno de uma pergunta que, vamos combinar, soa como um paradoxo, né? Será que uma comunidade com dificuldades financeiras pode prosperar justamente ao se tornar mais generosa? Parece que não faz sentido, mas vamos descobrir. Então, para começar, vamos pro início de tudo. A gente tá na Zâmbia e o cenário é de um dilema. De um lado, muito amor, muita comunidade, mas do outro, muita pobreza. E no meio disso tudo, um assunto que era, assim, proibido. Vamos tentar imaginar a cena, né? É uma igreja batista bem pequena, uma comunidade super unida pela fé, pelo amor, mas que ao mesmo tempo enfrentava uma pobreza bem severa. Olha, a congregação amava, mas amava de verdade o pastor deles, o Godfrey Mulando. Ele era super dedicado, cuidava de todo mundo com muito carinho. Só que tinha um problema, uma tensão no ar. Eles simplesmente não tinham como pagar o salário dele. E aqui vem um ponto-chave, o que torna tudo mais complicado. A própria congregação chegou para o pastor e avisou: Pastor, por favor, nunca, jamais fale sobre dinheiro. A lógica por trás disso? Eles tinham um medo danado de que, se ele tocasse nesse assunto, as poucas pessoas que já frequentavam a igreja iam simplesmente desaparecer. Mas aí, sabe, acontece uma virada na história. O pastor Mulando faz uma viagem para Singapura, e essa viagem traz uma verdadeira revelação para ele, algo que mudou completamente a forma como ele via a fé e as finanças. Isso foi lá em 1974. Ele viajou para esse treinamento de liderança e foi lá que ele ouviu sobre o que a Bíblia ensina a respeito de dinheiro e bens. E aquilo, nossa, mexeu com ele de um jeito tão profundo que ele sentiu que precisava voltar para a Zâmbia e ensinar justamente aquilo que a igreja tinha proibido ele de falar. E é exatamente aqui que a história fica, assim, fascinante. Porque ele toma uma decisão corajosa, radical até. Ele decide ensinar um conceito, a mordomia, como parte essencial do Evangelho. E o mais legal é ouvir isso nas palavras do próprio pastor. Ele explicou para a congregação o seguinte: olha, a mordomia, que é essa ideia de administrar bem o que se tem, faz parte do Evangelho. A adoração, segundo ele, não é completa a menos que se der alguma coisa, usando o exemplo dos reis magos que trouxeram presentes para adorar Jesus. E a reação das pessoas foi o completo oposto do que se esperava. Ninguém ficou com medo, ninguém foi embora. Pelo contrário, eles ficaram encantados, se sentiram envergonhados, não por uma cobrança, mas pela própria desobediência. E aí eles viraram para o pastor e perguntaram: mas por que o senhor nunca ensinou isso antes? E ele, com toda humildade, admitiu que ele mesmo não sabia. Bem, a partir desse momento, dessa conversa honesta, começa uma transformação daquelas que ninguém poderia prever. A igreja começa a sair de um cenário de escassez total para um de abundância. Pela primeira vez, os membros começaram a dizimar, e com alegria, sabe? E os resultados? Foram quase que imediatos. As despesas da igreja foram cobertas, o salário e o aluguel do pastor foram pagos. Eles conseguiram até comprar uma motocicleta para ajudá-lo em seu trabalho. E o mais incrível, escreveram para a missão que os ajudavam e disseram: não nos enviem mais dinheiro. Só que a mudança foi muito mais profunda do que só o dinheiro no caixa. O próprio pastor Mulando descreveu isso. Antes, o povo era apenas espectador no templo. Depois, eles se tornaram participantes ativos, sentindo a responsabilidade de compartilhar sua fé. Para a gente ter uma noção do tamanho desse crescimento, vamos visualizar. Em 1974, antes de tudo isso acontecer, existia só uma igreja, lutando para sobreviver. 5 anos depois, apenas 5 anos, não era mais uma igreja. Eram 5! A igreja original se fortaleceu tanto que conseguiu plantar outras 4 congregações em locais onde o evangelho ainda não tinha chegado. É impressionante. E o crescimento da igreja mãe, a original, foi espetacular também. Em 1974, eles eram 134 membros. 5 aninhos depois, esse número mais do que dobrou. Foi para 300. E detalhe, isso sem contar as centenas de pessoas nas novas igrejas que foram fundadas. Então, o que a gente pode aprender com essa história toda? Ela revela o que o texto chama de o princípio do investimento. Basicamente, uma lógica espiritual por trás do ato de ser generoso. A experiência que eles viveram na pele é um eco perfeito daquele princípio bíblico de Lucas 6,38, que diz: deem e lhes será dado. A igreja viveu essa promessa na prática. A medida que usaram para dar foi a mesma medida que receberam de volta, só que de forma transbordante. Isso tudo nos deixa com uma ideia final bem poderosa para refletir.
A história da Igreja Batista de Massala parece sugerir que a generosidade não é sobre perda, mas sobre investimento. O ato de dar não é o fim da linha, mas talvez o começo de um retorno muito maior. Fica aí a reflexão.